Olá, misteriosos! Preparem-se para adentrar um mundo onde o medo tem forma e cada sombra pode esconder um pesadelo. Você está prestes a ouvir mais um conto sombrio. Bem-vindo ao lado escuro da mente. Capítulo 1. A Marca da Noite. A chuva caía fina sobre o vilarejo de Ikarimura, arrastando consigo o cheiro agridoce de barro e sangue. O vento sussurrava entre os bambuzais, como se carregasse os lamentos dos mortos. O céu, pesado e sem lua, parecia o véu de luto de um deus antigo e enojado. Nas profundezas da floresta, entre raízes torcidas e pedras cobertas de musgo, Yuna, uma camponesa jovem e silenciosa, gemia de dor, sozinha, em trabalho de parto. A única testemunha de seu tormento era o velho templo abandonado de Yurei no Tera, que agora abrigava apenas estátuas decapitadas de antigos deuses esquecidos. Ela havia sido expulsa de sua aldeia meses antes, marcada por um pecado que ninguém ousava nomear. Mas todos sabiam. Seu ventre queimava. A pele da barriga parecia vibrar com algo que se debatia por dentro, não como uma criança, mas como algo mais antigo. Algo que pulsava em ritmo com as batidas de um tambor invisível vindo do subterrâneo. No momento em que a criança emergiu de seu corpo, a floresta silenciou. Não havia choro. A única coisa que se ouviu foi o estalo da madeira antiga do templo, como se as paredes tivessem estremecido com a presença do recém-nascido. Yuna olhou para a criatura em seus braços. A pele do bebê era pálida, quase translúcida, com veias negras visíveis correndo como rios envenenados. Seus olhos, abertos demais para um recém-nascido, eram vermelhos como brasa viva, e em sua testa havia um pequeno chifre curvado, ainda mole, mas inegável. Ela tentou sufocá-lo, por puro medo, por puro instinto. Mas a criança sorriu. E nesse sorriso havia algo que Yuna nunca havia visto. Fome. Dias depois, o corpo de Yuna foi encontrado, pendurado por tendões trançados, formando um santuário grotesco em meio à floresta. Seus olhos haviam sido arrancados, e em seu peito, escrito em sangue, lia-se em kanji: Oni no Musuko, o filho do Oni, mas o bebê havia desaparecido. Uma cabana isolada ao norte do Monte Kumon, um velho guerreiro de cabelos brancos, conhecido apenas como Shinbei, sentiu o vento mudar. Ele se ajoelhou diante de seu altar de ossos e murmúrios e observou os corvos se agitando em círculos. O sangue impuro voltou ao mundo, sussurrou, apertando a empunhadura de sua katana envolta em panos negros. Shinbei sabia o que aquilo significava. A guerra espiritual que os monges haviam selado há séculos estava prestes a se abrir novamente. Mas desta vez, o exército do inferno viria de dentro do próprio Japão, e ele havia jurado impedir isso, mesmo que precisasse matar a criança que ele mesmo havia escondido do mundo, anos atrás. Capítulo 2. A criança que não dorme. A neve caía em silêncio sobre as encostas do Monte Kumon. As árvores estavam nuas, como dedos esqueléticos apontando para o céu cinzento, e o vento que soprava nas fendas rochosas parecia carregar lamentos que vinham de dentro da própria montanha. Na velha cabana de madeira rachada, Shinbei observava a criança que salvara, ou talvez selara, há 5 invernos. Akuma, um menino que não ria, não chorava, e cujos olhos vermelhos pareciam nunca piscar. Ele não dormia. Desde que foi deixado à porta da cabana, envolto em um manto encharcado de sangue seco e carregando no pescoço uma moeda preta de origem desconhecida, Akuma jamais fechou os olhos. Shinbei tentou de tudo: infusões de ervas, cantos antigos, até pequenos rituais de proteção ensinados por um monge louco que vivera na fronteira com o deserto espiritual. Nada funcionava. À noite, enquanto Shinbei tentava dormir, ouvia o menino caminhar de um lado ao outro na escuridão. O som de seus passos descalços sobre a madeira velha era constante, arrastado, como se as tábuas reclamassem sua presença. Às vezes, ele apenas parava diante da porta do quarto do velho e ficava ali parado por horas, olhando, esperando.
Certa noite, Shinbei ousou perguntar: "Por que não dorme, menino?" Akuma, com sua voz baixa e seca como madeira queimada, respondeu: "Porque quando fecho os olhos, vejo o lugar de onde vim." Shinbei estremeceu. Ele não sabia ao certo se a criança se referia ao ventre da mãe, ao inferno ou a algo ainda pior. Um lugar entre mundos onde os mortos não descansam, mas sussurram. Nos dias seguintes, a natureza ao redor começou a reagir. Pássaros eram encontrados mortos, empalados nas estacas do jardim, como se tivessem se jogado contra elas. Um cervo foi encontrado preso entre duas árvores, com as patas quebradas e os olhos arrancados, em uma posição impossível. E na terra ao redor da casa, brotavam pequenas mãos pálidas como raízes de um mundo subterrâneo tentando emergir. Shinbei começou a ter pesadelos. Sonhava com um campo de batalha feito de carne, onde os gritos dos moribundos ecoavam em ciclos infinitos. Sonhava com uma máscara rânea flutuando no ar, envolta em chamas azuis. E com Akuma, mais velho, caminhando entre as ruínas de templos queimados, carregando uma katana feita de osso e desespero. Certa tarde, enquanto treinava Akuma com espadas de madeira, o menino quebrou o braço de Shinbei com um único golpe. O velho caiu de joelhos, ofegante, sentindo o osso deslocado. Akuma o olhou com a cabeça levemente inclinada, como um cão tentando entender a dor humana. "Você está fraco", disse, e sorriu. Mas não era um sorriso infantil. Era o mesmo sorriso que Yuna, sua mãe, viu antes de morrer. Um sorriso sem empatia, sem calor, sem limite. Naquela noite, Shinbei tentou fugir. Reuniu poucos pertences, amarrou o braço ferido e pegou sua espada ancestral, Yurei no Kiba, a presa do fantasma, uma lâmina banhada em rituais de purificação. Iria deixar o menino sumir nas montanhas e avisar os monges guardiões. Ainda havia tempo, ele pensava. Ainda havia chance de impedir que o inferno atravessasse o véu, mas quando abriu a porta da cabana, encontrou Akuma esperando sob a neve, descalço, coberto apenas com um manto fino. Seus olhos estavam fixos nos do velho. "Você prometeu me proteger", disse. "Prometi manter o mundo a salvo de você", sussurrou Shinbei e puxou a espada. Mas não houve luta. A lâmina caiu da mão do guerreiro antes mesmo de ser empunhada. Akuma estendeu a mão e algo invisível, escuro como breu e viscoso como lama viva, emergiu de sua pele, subindo como fumaça sólida. Em segundos o velho caiu ao chão, engasgando com o próprio medo, sentindo dedos invisíveis apertarem sua garganta e vozes gritarem dentro de sua mente, gritos de pessoas que nunca conheceu. O menino apenas se aproximou e sussurrou ao ouvido do velho: "Você não pode fugir daquilo que nasceu para matar. Eu sou a espada do inferno e você é só a bainha." Shinbei desmaiou. Quando acordou, estava vivo, mas com os cabelos todos brancos, mesmo os que antes eram pretos como carvão. Akuma havia feito chá. Sentado à mesa, esperava. Como se nada tivesse acontecido. A neve continuava a cair, mas agora ela caía vermelha. Capítulo 3. Os monges que selam portas. O templo de Jobutsuin ficava no topo de uma montanha, onde nem as aves ousavam pousar. Cercado por neblina constante e trilhas que desapareciam com o tempo, dizia-se que ali o próprio tempo se dobrava, e que os sinos do templo tocavam sozinhos, quando algo cruzava o mundo dos vivos sem permissão. Ali viviam os monges Dokusha, monges cegos que haviam voluntariamente arrancado os próprios olhos para enxergar o mundo espiritual com mais clareza. No centro da sala principal do templo, uma enorme mandala de cinzas era desenhada e redesenhada diariamente. Uma repetição, ritual que, segundo diziam, mantinha as portas do inferno seladas. Cada linha da mandala representava um nome esquecido, uma alma aprisionada, uma criatura que jamais deveria voltar. Mas naquela manhã, a mandala se apagou sozinha. Não houve vento, nenhum movimento, apenas o som seco de um estalo, como se alguém tivesse pisado sobre o mundo dos mortos. O mais velho entre os monges, Abade Enmei, parou o que fazia. Sua pele era enrugada como papel queimado,
e sua boca era costurada com fio de ferro, uma penitência autoimposta por ter nomeado um demônio em sua juventude. Ele tocou o chão com os dedos manchados de tinta negra e sussurrou entre os dentes. Selados. Ele acordou. Nas horas seguintes, os sinos do templo tocaram por si mesmos. 3 vezes, uma vez para anunciar um espírito vingativo, 2 vezes para alertar sobre uma entidade que rasga véus, 3 vezes para um filho do abismo. Todos os monges se reuniram no Salão das Vozes Perdidas, uma câmara subterrânea onde o eco não retornava, onde sons se dissolviam como almas condenadas. Ali, Enmei revelou o que viu em sua meditação. Uma criança envolta em sangue e neve, um guerreiro velho, quebrado por dentro, e uma trilha de fumaça preta cortando o céu como uma cicatriz. Dos monges mais jovens, Kaito questionou. Se é apenas uma criança, por que o véu grita? Foi então que Enmei revelou algo que mantinha escondido há anos. Retirou de um baú trancado por 3 selos espirituais um pergaminho antigo, escrito com tinta feita de sangue Oni e cinzas humanas. Um tratado proibido, perdido desde os tempos do Império do Norte. Os nascidos entre. Um catálogo de horrores híbridos, resultado da união impura entre o humano e o abissal. No centro da página final, desenhada em traços violentos, havia a imagem de um menino com chifres, segurando a cabeça de um monge. Abaixo, em letras tremidas, quando o sangue do Oni se fundir ao ventre da mortal, a porta será carne. E onde houver carne, haverá passagem. Na mesma noite, os monges decidiram agir. 3 deles, Enmei, Kaito e o mais silencioso, monge Chico, um ex-guerreiro que arrancou a própria língua para jamais proferir blasfêmias, desceram a montanha em direção à cabana de Shinbei. Cada um levava consigo artefatos de contenção. Kaito, uma estaca feita do osso de um dragão moribundo. Chico, um tambor que tocava ritmos que doíam nos ouvidos dos vivos. E Enmei, o espelho das 10.000 vidas, capaz de refletir a alma verdadeira de qualquer criatura. Ao chegarem à cabana, sentiram o ar ficar mais denso. A madeira parecia apodrecer diante deles. E ao baterem na porta, ela se abriu sozinha. Dentro não havia som, nem cheiro, nem calor. Shinbei estava sentado, de costas, diante da lareira apagada. Quando Enmei o tocou no ombro, o velho caiu, duro, frio, sem olhos. Os olhos haviam sido arrancados de dentro para fora, deixando 2 buracos perfeitos, secos, como se nunca tivessem existido. Na parede, escrito com tinta negra e ossos de pássaros, lia-se: acordaram tarde demais. Então, ouviram os passos, passos lentos, frios, vindo do sótão. Akuma desceu, mais velho agora. O corpo mais alto, os traços mais definidos, os olhos ainda vermelhos. Mas havia algo novo, um segundo chifre, e uma aura que fazia as velas apagarem-se espontaneamente. Chico tentou tocar o tambor, mas o tambor rasgou-se sozinho, com um grito agudo vindo de dentro do couro, como se a alma do animal que um dia fora estivesse gritando para nunca mais ser usada. Kaito tentou estacar o menino, mas ao se aproximar, sangue escorreu de seus ouvidos, e ele caiu paralisado, babando e repetindo: ele me viu por dentro, ele me viu por dentro. Enmei, com as mãos tremendo, ergueu o espelho das 10.000 vidas, e ali, diante dele, o reflexo de Akuma não era humano. Era um portal, um buraco, que sangrava vozes, onde figuras retorcidas se contorciam. Milhares de almas fundidas em um vórtice de dor e guerra. A verdadeira forma de Akuma não tinha olhos, nem pele, nem fim. O abade caiu de joelhos. Ele não nasceu. Ele foi invocado. Antes de desmaiar, Enmei ouviu uma frase ecoando na mente, a mesma voz que um dia ele ouviu no deserto espiritual. Uma voz que vinha debaixo da terra. Fecharam os portões, mas esqueceram da chave, e a chave era Akuma. Capítulo 4. O portador do véu rasgado. Ele caminhava, descalço, silencioso, com os olhos vermelhos acesos como brasa em cinzas frias.
O vento parecia recuar de sua presença. As árvores se inclinavam como se curvassem por medo. E o som sumia ao seu redor, como se o mundo não quisesse ser notado por ele. Akuma agora vagava pelas estradas abandonadas de Inohara, uma região esquecida entre as montanhas. Antigamente próspera, lar de camponeses, pescadores e antigos ferreiros, que agora era um lugar onde os cães uivavam sem parar e os corpos desapareciam da noite para o dia. Sem barulho, sem luta, apenas sumiam. E quando voltavam, não lembravam o próprio nome. A primeira aldeia que ele encontrou chamava-se Matsuyama. Seus telhados estavam cobertos de folhas mortas, suas portas trancadas com cordas vermelhas, amuletos shintoístas antigos, usados para afastar espíritos impuros. Mas não havia ninguém ali, nenhuma alma viva, exceto por uma criança, uma menina. De cabelos curtos e olhos muito pretos, ela estava ajoelhada no centro da vila, cercada por bonecos de palha. Cada boneco tinha o rosto pintado com sangue, expressões de agonia que pareciam reais demais. Ela olhou para Akuma e sussurrou: "Você é o irmão do abismo." Akuma não respondeu, mas algo em sua presença fez os bonecos tremerem. A menina continuou: "Eles dormem debaixo do chão, e você é o sonho deles. Quando você parar, eles vão acordar." Antes que pudesse perguntar mais, a terra se abriu sob os pés da criança. Ela foi tragada por mãos negras que saíram da lama como serpentes, arranhando, puxando, abraçando. A menina não gritou. Ela ruiu com um sorriso nos lábios, como se estivesse voltando para casa. Em outro canto do vilarejo, Akuma encontrou um poço. Dentro dele alguém ainda respirava. A voz veio rouca, ferida. "Por favor, mas me mate." Akuma olhou, e ao ver, não se moveu. Não respondeu. Não expressou nada, apenas piscou. Uma vez. E dentro do poço, os ossos começaram a se quebrar sozinhos, um por um, como gravetos sendo dobrados. O homem gritou, mas o som saiu atrasado, como se a dor estivesse em descompasso com o tempo. Quando finalmente morreu, não restava carne, apenas olhos. Olhos flutuando na água escura, olhando em todas as direções, inclusive para cima, como se quisessem lembrar o rosto do menino que os condenou. Durante a noite, as chamas voltaram. Akuma acordou cercado por fogo azulado que não queimava a madeira, mas sim as memórias do lugar. As paredes gritavam, os objetos tremiam, e ele se levantou como se estivesse acordando de um sonho dentro do próprio pesadelo. Viu visões, flashes, memórias que não eram dele, mas que agora o perseguiam. A mãe, Yuna, presa na floresta, olhos arrancados por pássaros que falavam com voz de homem. Shinbei, repetindo 1000 vezes uma prece sem língua. Os monges, de joelhos com a pele virada do avesso, cantando com vozes infantis. E então, a figura, ela, a mulher com máscara rânia, longos cabelos brancos, olhos costurados com arame. Ela o chamava de volta, chamava-o de meu filho, mas Akuma não a reconhecia. Ainda não. Na manhã seguinte, um samurai errante passou por Matsuyama. Seu nome era Haiko, e ele carregava uma lâmina de prata encantada, usada para decapitar yokais. Ao ver os bonecos, os olhos na água e os símbolos shintoístas derretidos pelas chamas azuis, ele soube. Havia algo além da razão ali. Quando avistou Akuma ao longe, um menino sozinho, de pé sobre o telhado do templo destruído, pensou ser um sobrevivente. Aproximou-se, chamou por ele, e então Akuma saltou do telhado, pousou sem som, sem poeira, sem peso. Haiko sacou a katana, mas quando olhou nos olhos do menino, esqueceu seu próprio nome. Sua vida passou diante dos olhos, mas não era a dele. Era a vida de outro, e outro, e outro. Milhares de vidas, todas sofrendo, todas condenadas. Akuma ergueu a mão, não atacou, apenas sussurrou uma palavra que ninguém havia ensinado a ele: desperte. O sangue do samurai começou a ferver, como se tivesse vermes de fogo rastejando por dentro. Ele tentou gritar, mas apenas espuma negra saiu de sua boca. Morreu de joelhos. Com a katana ainda embainhada, Akuma se abaixou.
Pegou a espada. Com um sussurro o aço tremeu. Agora ele tinha um nome. Tinha uma lâmina. E atrás dele, a trilha de corpos esquecidos crescia. Capítulo 5. A Máscara da Mãe Morta. O vilarejo de Tsuyokusa não aparecia em mapas, nem em contos, nem nos sonhos. Só surgia para aqueles marcados por sangue impuro. Akuma chegou ali ao entardecer, guiado por uma estrada que não estava ali naquela manhã. A trilha era feita de unhas humanas e cabelo, e rangia sob seus pés como se gritasse em silêncio. A vila era bela, intocada, nenhuma parede rachada, nenhuma teia de aranha. Tudo limpo demais, limpo como um corpo recém-esfolado. As casas estavam abertas, as lamparinas acesas, mas ninguém visível, até que ele viu as mulheres, todas com vestidos brancos, longos, manchados com flores vermelhas que pareciam pintadas com sangue e fome. Elas andavam em círculos, sorrindo, repetindo a mesma frase. Ela está em casa, ela está em casa, ela está em casa. Os olhos delas, sem pupilas, apenas globos opacos, como se não vissem o mundo, mas algo dentro dele. Akuma seguiu até o templo central. Ali, pendurado sobre a entrada, havia um quadro com o ideograma Mu, mãe, mas estava invertido, como se o templo cultuasse a negação da maternidade. Dentro estava ela, a mulher da máscara, sentada num trono de ossos longos e costelas torcidas como se montado com as vértebras de 1000 crianças. A máscara rânea reluzia ao reflexo das velas, mas seu corpo era humano. A pele pálida, os braços cobertos de cicatrizes, em espiral, e fios de cabelo costurados no pescoço. Ela falou sem mover os lábios. Akuma, você cresceu. Como dói te olhar. Ele não respondeu. Ela se levantou. A cada passo, os ossos do trono gemiam, como se chorassem por estarem vazios. Fui eu quem te sonhou. Eu que queimei minha alma para te moldar. Você não nasceu, você foi recitado. Akuma olhou para as mãos. Elas tremiam, não de medo, mas de reconhecimento. Então ela tirou a máscara, e ali não havia rosto, apenas um vazio. Um buraco negro pulsante cercado por carne viva que chorava sangue. E dentro do buraco, a lembrança. A cabana, o parto, o grito. E a mãe, não a máscara, a verdadeira. Yuna. Em um instante, ele reviveu tudo. Mas como se ele fosse... Ela, as dores, o ventre queimando, os pés do bebê, de casco, o choro do recém-nascido, sem alma, e os olhos que ela amava, ficando pretos, o riso do Oni, a floresta engolindo sua humanidade. Akuma caiu de joelhos. Sangue escorria de seus olhos. Não era dele, era dela. Mulher se aproximou. Colocou a máscara no rosto novamente. A mãe morreu. Mas a maldição continua. Você é o ventre agora, Akuma. Você é o novo portal. Ela encostou a mão no peito dele, e por um segundo, o coração dele parou. Dentro do silêncio da parada cardíaca, ele ouviu as vozes. Milhares, sussurrando, chorando, chamando. Traga-nos de volta. Traga-nos de volta. Nos deixe nascer. Ele acordou deitado no chão do templo, sozinho, sem lâmina, sem voz. As casas ao redor agora estavam queimadas. As mulheres, carbonizadas de pé, como se nunca tivessem tentado fugir. O templo afundado, como se tivesse sido puxado para o subsolo. E do chão bem diante dele nasceu uma marca, no formato de um olho, aberto, vivo. E ele pulsava. A cada batida, uma gota de sangue brotava da terra. E uma risada ecoava, distante, a risada de alguém que conhecia seu nome, antes mesmo de ele existir. Capítulo 6. O corte que não fecha. A katana amaldiçoada estava aos seus pés, cravada no solo como se crescesse dali. O cabo envolto por tiras de couro que, ao toque, se moviam sozinhas. Akuma a encarou por horas, talvez dias. O tempo não. Passava mais como antes. Desde que deixara Tsuyokusa,
Nada respirava ao seu redor. Nem vento, nem animais, nem o céu. Ele sabia. A lâmina tinha fome, mas não por carne, por lembranças. E ele tinha demais. A primeira tentativa foi um corte no braço rápido, fino, cirúrgico, mas não saiu sangue. Saiu uma voz de criança, gritando de dentro do ferimento. Não fui eu que trouxe o fogo, foi o Oni, eu juro! Ele caiu de joelhos. A ferida não fechava. Não doía como um corte. Doía como um arrependimento de outra pessoa, de alguém que não era ele. Mas agora, era. Dentro dele, ele apertou o braço. A pele se abriu ainda mais. E dessa vez, um olho se formou na ferida. Piscar lento. Observador. Você nasceu para nos conter, não para nos calar, murmurou a lâmina, sem boca, sem som. Mas ele ouviu. No dia seguinte, se era dia, tentou algo mais profundo. Cravou a lâmina no ombro. Girou, o mundo gritou. Ao redor, a floresta explodiu em imagens sobrepostas. Árvores viraram torres, folhas se tornaram dedos, e os pássaros passaram a cantar com vozes humanas. Por que você ainda resiste? Você é nosso recipiente. E do ferimento saiu uma figura, um homem nu com pele queimada e olhos vazios. Tinha metade do rosto corroído. Do buraco em sua face brotavam moscas com asas de vidro. O homem caiu de joelhos, chorou e sussurrou. Eu fui seu pai, antes dele. Akuma quis cortar de novo, quis rasgar tudo, a pele, a mente, o mundo. Mas a lâmina agora pesava 100 vezes mais. Como se soubesse que mais cortes trariam mais verdades. E a verdade era uma prisão. Na noite do 6º corte, ele perdeu a voz. Simplesmente evaporou. O som de sua garganta não saía. Mas outros sons vinham. Do interior. Choro de bebê, riso de velho, palavras em línguas que jamais aprendera, mas que entendia. A carne é fraca, a mente é falha, mas o aço lembra. Ele olhou para a lâmina. Agora ela pulsava, como um coração, como se fosse viva. E então ele sonhou. No sonho, estava numa sala circular, sem teto. O céu era feito de olhos, o chão de costelas, e no centro, 1000 versões dele mesmo, cada uma segurando uma espada diferente, cada uma cortando o próprio corpo, cortes profundos, infinitos, e todos os cortes abriam portais. Desses portais saíam pedaços do inferno, fome, angústia, culpas que não pertenciam a ninguém, mas que gritavam como se fossem eternas. Uma das versões, de olhos completamente brancos, se aproximou. Você não foi criado para lutar. Você foi criado para conter. Mas agora está transbordando. Akuma acordou com a espada na mão, mas não estava mais em seu corpo. Estava em outro lugar. Talvez outro tempo. Talvez uma memória que ele nunca viveu. A lâmina pingava, não sangue. Tinta. E ele estava em frente a uma porta gigante feita de ossos e cinzas. No centro da porta, entalhado. Aqui dormem aqueles que nunca nasceram. A voz retornou, não a dele, mas a da mãe da máscara. Você está quase pronto. Cada corte é um selo, e quando o último for aberto, você vai lembrar o que é. Ele olhou para a katana, o nome dela agora aparecia visível na lâmina, pulsando em vermelho, Kurayami no Kuchi, a boca da escuridão. E ela sussurrou, corte mais uma vez, Akuma, abra mais uma verdade. Mas ele sabia, o próximo corte não abriria a carne, abriria o portal. Capítulo 7. A aldeia onde ninguém morre. O céu acima estava púrpura, como carne em processo de necrose. A floresta ao redor havia parado de se mover. Nem vento, nem insetos, nem vida. Akuma sentia o peso da espada nas costas, puxando. Seus ossos como se quisesse cravar raízes no chão. À frente, um portão. Velho, mas de pé. Sobre ele, um kanji esculpido com unhas humanas queimadas. Shibo Kinshi. Proibido morrer. Akuma entrou. E o cheiro o atingiu como um punhal, de carne podre. As casas ainda estavam de pé, mas tortas.
como se o tempo tivesse mastigado seus ossos. Em frente a cada uma estavam eles, pessoas, ou o que restava delas. Corpos esqueléticos mantidos vivos à força. Olhos secos, mas ainda movendo. Lábios sem carne, revelando dentes trincados. Alguns murmuravam, outros apenas choravam, sem lágrimas. Só o som de algo que não devia mais sentir. Uma mulher o viu. Caminhou até ele, arrastando uma perna preta e rígida, infestada de vermes que se alimentavam sem pressa. Seus braços estavam presos por cordas de arame que cortavam até o osso. Ela sorriu e, com voz estalando como madeira podre, disse: "Você voltou, meu senhor de sangue, cortador do tempo, libertador das tripas." Akuma recuou. Mas mais deles apareceram, velhos, jovens, crianças, todos mortos-vivos conscientes. E todos sabiam quem ele era. "Você foi feito para nos encerrar", disse um homem sem maxilar, com a garganta costurada com cabelo humano. "Você é a tampa do poço onde moramos, mas agora você trouxe ar e ar é dor." A Akuma correu. Entrou na primeira casa que viu. Dentro, uma mulher estava sentada, inteira, jovem, bela, à primeira vista. Mas com o olhar vazio demais para um ser vivo, ela o olhou e sussurrou: "Você matou minha morte." Akuma não entendeu. Ela se levantou com movimentos mecânicos e abriu o próprio ventre com as mãos, lentamente, sem resistência, sem dor. Lá dentro, um bebê, mas não como qualquer bebê. Era ele, a versão dele do nascimento, chorando com voz de trovão, olhos já negros, dentes já afiados. "Você nasceu aqui", disse ela, o útero sangrando em ondas negras. "Aqui foi seu primeiro choro, aqui será seu último." A casa começou a se desfazer em carne. As paredes se tornaram costelas. O teto, uma língua pulsante. O chão, um olho gigantesco, que o encarava de baixo. Akuma saiu antes que fosse engolido. Mas lá fora, ninguém mais falava. Agora, gritavam. Gritos, profundos, densos, cheios de séculos de silêncio estourando de uma só vez. Todos corriam em sua direção, não para matá-lo, mas para tocar nele, como se sua presença fosse a última esperança de morte. "Por favor, faça o corte, deixe-nos sangrar, deixe-nos apodrecer por inteiro, dê fim ao que você começou." Ele sacou a espada. Kurayami no Kuti brilhou, num tom púrpura igual ao céu. Ela sussurrou: "Eles não vivem, eles não morrem. Eles apenas existem. Você é o corte. Corte o mundo." Akuma hesitou, mas então cortou o ar. O chão rachou. As pessoas pararam, congelaram no tempo, e uma onda de escuridão saiu da lâmina. Não fogo, não vento, não luz, apenas esquecimento. Vila começou a desmanchar. As casas viravam pó. As pessoas caíam de joelhos, sorrindo e chorando, porque, enfim, iam morrer. Quando tudo acabou, Akuma estava sozinho. No lugar onde estava o vilarejo, havia agora um campo de cinzas. No centro, uma pedra, e gravado nela o nome dele, Akuma, matador de eternidades. Mas ele sabia, aquilo não era um fim. Era só mais um selo quebrado. E ao longe um tambor começou a soar. Lento, grave, ritualístico. O Oni estava vindo. O pai havia sentido. O filho estava quase pronto. Capítulo 8. A dança do tambor de carne. A floresta não terminava. Ela mudava. A cada passo, Akuma sentia o chão respirar, como se estivesse pisando sobre um animal adormecido. O som o guiava, baixo, grave, como um coração batendo fora do peito. Ele seguiu, mesmo quando o cheiro de sangue fresco se tornou insuportável, mesmo quando as árvores passaram a ter rostos humanos fundidos na casca, como se gritassem em silêncio pela eternidade. Tum, 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 tum. O som. Mais perto, mais úmido. Ele chegou ao clareira das mandíbulas, um círculo perfeito cercado por estacas fincadas com cabeças humanas costuradas pelos olhos. No centro, o tambor gigantesco,
feito de pele humana esticada sobre ossos curvados. Cada costura pingava sangue fresco, como se o tambor estivesse vivo e consciente da própria dor. E ao redor, eles, criaturas de corpo alongado, cobertas por vestes feitas de línguas secas e cabelos amarrados em trançados tribais, sem olhos, mas com bocas no lugar, múltiplas, por todo o corpo, e todas rindo. Eles dançavam, movimentos quebrados, articulações estalando como galhos secos. Ritmo primitivo, antigo, anterior ao tempo. A carne volta, o sangue canta, o Oni dança, o filho assiste. Akuma ficou imóvel. O tambor parou e então abriu os olhos. Sim, o tambor tinha olhos. 3, no centro da pele, e todos olhavam, diretamente para Akuma e o tambor, e falou: meu sangue te moldou, minha ausência te guiou. Mas agora, estou vindo. Do centro da clareira, uma fumaça negra começou a subir. Densa, pesada. Cheirava a ferro e carne estragada. Dela surgiu a forma do Oni. Primeiro as pernas, patas cobertas por placas ósseas e símbolos gravados em carne viva. Depois o tronco, um altar vivo com corações humanos costurados na pele ainda batendo. E por fim o rosto, 2 chifres, mas também 3 bocas. Uma delas no pescoço, outra vertical, atravessando o peito, e a terceira, onde deveria estar, o rosto de um homem, mas era o de Akuma. Sim, o rosto do Oni, era o rosto de Akuma. Você é minha marionete, meu reflexo torto, meu portal carnal. A voz não saía de uma boca, saía de todas, incluindo as daquelas criaturas dançantes. Agora ajoelhadas, Akuma ergueu a espada, mas ela pesava como culpa ancestral. Oni riu. Essa lâmina é minha. Eu criei o corte. O corte é só a memória da primeira fenda. Aqui abriu o inferno. Akuma gritou, mas não com a voz, com a alma, e o mundo reagiu. As árvores explodiram em fogo branco. As criaturas dançaram ao contrário. O tambor começou a bater sozinho. Cada batida, uma memória roubada. Ele viu sua mãe parindo sob a lua negra, o sangue jorrando em espiral, o choro dele fazendo corvos caírem mortos do céu, o Oni assistindo com olhos de gozo. Você não nasceu. Você foi esculpido no útero de um ritual. Você é um selo. E agora, eu vim quebrá-lo. O Oni deu um passo. O chão se rachou. Outro passo. A floresta gritou. Mais um. E a realidade tremeu. Akuma, então, cortou o próprio peito. 8º corte. Do ferimento saiu luz negra. O mundo parou. Oni hesitou. E do corte saiu uma criança, pequena, com olhos azuis, humana. Era o que ele poderia ter sido. Antes da maldição, antes do ritual, antes do inferno. Escolha, Akuma, disse a criança. Você pode ser carne ou aço, filho ou pai, portal ou fim. O tambor bateu uma última vez. Tum, e tudo escureceu. Akuma acordou deitado sobre o tambor. Clareira. Vazia. A espada. Diferente. Agora brilhava com chamas negras e choro de criança. E o Oni havia entrado. Dentro dele. Mas algo mudou. Agora, Akuma podia escolher. Abrir o selo final ou trancá-lo para sempre. Capítulo 9. O sangue do céu rachado. O céu não era mais céu. Era carne translúcida, pulsando acima de tudo, cheia de veias negras que se contorciam como cobras em parto. O ar estava denso, feito de poeira de ossos e vapor de lágrimas. Tudo ao redor gemia. Montanhas, árvores, rios, não havia silêncio. A presença do Oni havia contaminado o mundo, e Akuma sangrava pelos olhos. A cada passo ele ouvia ecos do que nunca viveu. Pai, por que me abandonaste? Filho, por que me acolheste? Akuma, você é o buraco no ventre da realidade. Caminhava por uma estrada que não existia, feita de restos de templo, ossos de monges e orações esquecidas,
onde as palavras estavam gravadas em pele humana costurada nas pedras. O céu então rachou, com um som seco e terrível, como 1000 unhas arranhando o universo, e dele caiu sangue, não líquido, denso, espesso, com cheiro de culpa e perda, e onde caía, flores de carne nasciam. Gritavam, imploravam para não florescer. Akuma parou diante de uma construção invertida, um castelo de cabeça para baixo, cravado no vazio. Cada tijolo, um dente humano, portões de ossos, torres feitas de colunas vertebrais ainda pulsando. Ali dentro, o tempo estava preso. Você precisa entrar, sussurrou a espada. O coração do Oni bate no centro, mas cuidado, você encontrará o que você é, e o que você seria, sem dor. Lá dentro o tempo estava deformado. Passado, futuro e presente se dobravam em si mesmos como tripas escorrendo por um ralo. Espelhos vivos se penduravam nas paredes, mostrando vidas alternativas. Akuma como um homem comum, com família, com paz, com alma. Akuma como Oni, revestido em chamas negras, tornando o mundo um campo de tortura eterna. Akuma como nada, nunca nascido, o mundo em paz. E então ele o viu, a si mesmo, ou quase. Era ele, mas com olhos vazios, cicatrizes em espiral no rosto e sem espada. Você sou eu se tivesse aceitado a paz, disse a figura, mas a paz te mataria por dentro, e o Oni viveria. Eu sou a escolha que você tem medo de fazer. A figura avançou e tocou o peito de Akuma. Você não é herói. Você é a cicatriz entre o bem e o mal. O abismo precisa do seu corpo para passar. Você é a ponte feita de dor. Akuma caiu de joelhos, e então o chão se abriu. Ele foi engolido pela realidade, ou pelo que restava dela, e despertou no coração do Oni, um espaço fora de tudo, onde um coração gigantesco, negro, flutuava preso por correntes feitas de palavras sagradas corrompidas. Ele batia. Cada batida, um terremoto no mundo mortal. Cada batida, uma alma condenada ressuscitava em agonia. Corte-o, e o Oni se liberta. Deixe-o, e ele apodrece. Mas com ele, você também. Akuma não sabia o que era certo. Não sabia mais quem ele era. Não havia mais bem ou mal, apenas ecos, dor e fim. Mas uma voz sussurrou, uma voz que ele lembrava. Sua mãe. Você não foi feito para obedecer ou destruir. Você foi feito para escolher. Akuma levantou. E com um grito, não de raiva, mas de decisão, cortou o próprio coração. E o mundo as parou. A carne no céu secou. As flores gritaram e murcharam. O castelo desabou. O coração do Oni quebrou, mas do sangue jorrou. Luz Akuma acordou num campo vazio. O mundo renascendo ao redor, mas ele não estava mais inteiro. Um dos olhos havia se tornado negro, a pele marcada por símbolos. A espada pulsava em silêncio. Ele não sabia o que havia feito, mas sabia que agora o Oni estava livre, dentro dele, e esperando. Capítulo 10. O filho, o pai e o vazio. Tudo era branco, mas não como luz. Era um branco feito de ausência. Um plano sem chão, sem céu, sem fronteiras. Ali, Akuma estava sozinho, mas não por muito tempo. Do vazio, ele surgiu. O Oni, mas agora com o corpo completo. Seus 2 chifres curvavam como presas. Suas peles trocavam de textura, ora escamas, ora pele humana, ora pedra viva. E seu rosto era o de Akuma, com um sorriso. Você cortou o coração, mas não a ligação. Você e eu, agora somos a mesma carne. Você quer me matar? Vai ter que se matar. Akuma ergueu a espada. Então seja assim. A batalha não foi física. Foi uma colisão de vontades. Cada golpe da espada trazia memórias distorcidas. Sua mãe o matando ao nascer. Ele matando sua mãe por dentro. Um campo de samurais ajoelhados diante dele, com os olhos arrancados. O mundo em chamas. Crianças chorando, chamando-o de pai. Você não é o herói.
Você não é o monstro. Você é a fenda, a rachadura, a ponte que jamais deveria ter sido construída. A espada quebrou. O Oni riu. Você lutou contra mim o tempo todo, mas era você quem me alimentava. Akuma caiu de joelhos e então sorriu. É verdade, mas agora eu sei o que sou. Ele enfiou os dedos no próprio peito e rasgou a pele. Ali dentro não havia um coração. Havia um selo, gravado em runas. Sagrado. Impossível de destruir, mas possível de ativar. Eu não sou só o filho do Oni. Sou o portal. E também a chave. E só eu posso me trancar. Ele gritou. Um grito que atravessou os planos e ativou o selo. O Oni gritou. Junto, não de dor, de medo. Não, sem mim você não é nada. Sem você eu sou livre. A luz explodiu. O vazio se fechou. O mundo reiniciou. Akuma acordou em uma vila desconhecida, sem marcas, sem espada, sem memórias. Apenas um nome gravado em sua pele, em letras negras como carvão. Akuma. Ele vivia em paz. Trabalhava a terra. Ouvia as histórias de demônios e samurais nas noites frias, mas nunca se lembrava delas. Só sonhava com fogo ou com carne, com escolhas. A escuridão não vive no monstro, vive no espelho. Fim.